Fala, eu sou o Bruno Soares do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre resistência térmica, ok? Bom, quando a gente fala de resistência térmica, pode ser que você lembre de resistência elétrica. Na verdade, esse paralelo entre eletricidade e transferência de calor é algo que a gente utiliza bastante quando vai trabalhar com problemas de resistência térmica. Bom, a gente já viu que para que haja transferência de calor, basta haver uma diferença de temperatura. Da mesma forma, para que uma corrente elétrica percorra um circuito, basta haver uma diferença de potencial. Bom, até aí tudo bem. Então eu posso dizer que a diferença de potencial é o análogo à temperatura. Da mesma forma que eu posso dizer que a corrente elétrica é o análogo à taxa de transferência de calor. Bom, na eletricidade, a gente costumava calcular, né? A gente podia calcular a resistência elétrica dessa forma aqui, né? A resistência elétrica era a diferença de potencial dividido pela corrente. Partindo desse princípio, a resistência térmica ela é dada por essa expressão aqui. Ela vai ser a diferença de temperatura dividido pela taxa de transferência de calor, onde as unidades de resistência térmica podem ser ou Kelvin por watts ou grau Celsius por watts. Beleza? As duas unidades estão corretas, não precisa se preocupar quanto a isso. Então, qual é o nosso trabalho aqui agora? A gente vai calcular a resistência térmica para os diferentes mecanismos de transferência de calor, tá bom? Bom, começando então pela condução, aplicando pela lei de Fourier aplicado a placas planas, a gente tem essa expressão aqui, para a taxa de transferência de calor. Show de bola! Lembrando que a resistência térmica é a diferença de temperatura dividido pela taxa de transferência de calor, e organizando essa expressão aqui, eu posso dizer o seguinte, ó. Eu posso dizer que a diferença de temperatura dividido pela taxa de transferência de calor vai ser igual a L dividido por K vezes A. Ou seja, para o caso de condução em placas planas, a minha resistência térmica vai ser igual à espessura da placa dividido pela sua condutividade térmica vezes a área da seção transversal da placa. Beleza? Bom, já então calculamos para a condução, vamos agora para a convecção. No caso da convecção, a gente calcula a taxa de transferência de calor através da lei de resfriamento de Newton, que é dada por essa expressão aqui. Bom, nesse caso, a diferença de temperatura vai ser a diferença entre as temperaturas da placa e a temperatura de escoamento livre. Lembrando novamente que a resistência térmica ela é dada pela diferença de temperatura dividido pela taxa de transferência de calor. Eu posso reorganizar os termos aqui da lei de resfriamento de Newton para escrever que a diferença de temperatura dividido pela taxa de transferência de calor é igual a 1 dividido por H vezes A. Isso aqui é um H, tá, gente? Show de bola. Logo, então, para convecção, a resistência térmica é dada por essa expressão aqui. Ela vai ser igual a 1 dividido pelo coeficiente convectivo vezes a área da seção transversal. Show de bola. Então, falta apenas a radiação, né? No caso da radiação, a taxa de transferência de calor ela é dada por essa expressão aqui. Agora, repara que nesse caso, a gente não tem, né, só a diferença de temperatura como a gente tinha no caso da condução e da convecção. Caramba, então como é que a gente faz nesse caso? Bom, nesse caso aqui, a gente vai precisar lembrar dessa regrinha aqui, né? Em que A ao quadrado menos B ao quadrado é a mesma coisa que A mais B vezes A menos B. Então, nesse caso aqui, eu vou tratar como sendo como A o meu T da superfície aqui e como B a minha temperatura do ambiente aqui. Dessa forma, aplicando essa regrinha aqui, eu posso escrever a taxa de transferência de calor dessa forma e aplicando a mesma regrinha a esse cara aqui, eu posso escrever que a taxa de transferência de calor vai ser a emissividade vezes a constante de Stefan-Boltzmann vezes a área vezes, vamos lá, a temperatura da superfície ao quadrado mais a temperatura ambiente ao quadrado vezes a temperatura da superfície mais a temperatura ambiente vezes
a temperatura da superfície menos a temperatura ambiente. Opa, agora sim, consegui aqui uma diferença de temperatura, então vou dizer aqui, vou tratar a temperatura da superfície menos a temperatura ambiente como sendo meu ΔT. Então, reorganizando essa expressão e lembrando, né, novamente, que a resistência térmica é a diferença de temperatura dividido pela taxa de transferência de calor, eu posso escrever a minha resistência térmica para a radiação dessa forma aqui, onde esse HR é dado por essa expressão aqui. Então, o meu HR vai ser a emissividade vezes a constante de Stefan Boltzmann, vezes a temperatura da superfície ao quadrado mais a temperatura ambiente ao quadrado, vezes a temperatura da superfície mais a temperatura ambiente. Repara que essa expressão é bem parecida com, né, a expressão que a gente encontrou para o caso da convecção. Na verdade, esse HR que a gente inventou, a gente chama de coeficiente de transferência de calor por radiação. No caso da convecção, o Hzinho é o coeficiente de transferência de calor por convecção. Show de bola! Então, calculei a resistência térmica para os 3 mecanismos de transferência de calor. Agora, uma coisa que acontece em muitos problemas é o seguinte. E se nós não tivermos a área da placa? Muitos problemas simplesmente não te dão a área da placa. Então, como é que a gente faz nesse caso? Bom, nesse caso, a gente vai calcular a resistência térmica a partir do fluxo de calor. E essa resistência térmica ela leva esses 2 tracinhos aqui para diferenciar da resistência térmica que a gente havia calculado. Então, a resistência térmica, né, quando a gente está trabalhando com um problema que a gente não tem a área da placa, ela tem essa unidade de medida aqui. Ou é metro quadrado vezes Kelvin por watts, ou metro quadrado grau Celsius por watts. Show de bola! Então, para condução, a gente vai ter que essa resistência térmica vai ser a espessura da placa dividido pela condutividade térmica. Para a convecção, vai ser simplesmente o inverso do coeficiente convectivo. E para a radiação, eu vou ter aqui o inverso do coeficiente de transferência de calor por radiação, né? Onde esse HR a gente já acabou de ver como calculá-lo. Show de bola? Bom, consegui te ajudar com esse vídeo? Responde aí, a gente se fala no próximo vídeo.